Primordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido mensageiro Muhammad, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Importante lembrarmos vários ditos que nós aprendemos a fazer a ablução, que é chamado de el-wudu, e aprendemos a fazer a salá, que é chamada de reza. E a gente aprendeu aquele dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, miftah. O que é miftah? A chave. Miftah as-salat al-wudu, ou al-wudu miftah as-salat. Significa a ablução é a chave da reza. Quer dizer, se não há ablução, não há purificação, não há como a reza estar correta. Compreendeu? Então, uma das condições da reza é a ablução. E a reza é de extrema importância para aqueles que se consideram muçulmanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou que a reza para um muçulmano é igual, se ele perde a reza, o muçulmano não pode viver sem a reza. É igual um corpo depende da cabeça. Existe corpo sem cabeça? Não. Então o muçulmano que acredita em Deus, ele deve fazer o quê? Rezar. E as 5 salawat significa as 5 rezas, que é o Fajr, o Dhuhr, o Asr, o Maghrib e o Isha. Tem um dito que o profeta falou assim, mostrando o benefício da pessoa, além de rezar, ele fica atento para fazer a ablução e fica atento para praticar essa reza no melhor lugar da terra. Onde que é? Masjid. O que é Masjid? A mesquita. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, o melhor lugar na terra é o Masjid. Buyutullah, as casas de Deus, as mesquitas, Masajid. Depois ele completou e falou, e os piores? O comércio. Tem compra e venda. Você está preocupado apenas com a vida mundana, você esquece o seu objetivo com Deus. Por isso que muitos comerciantes enganam na venda. Muitas pessoas, quando vão comprar, tentam dar uma despertinho e tomar benefício naquela venda. Na verdade, ele está se prejudicando. Compreendeu? Por isso que tem outro dito que o profeta falou, Sassana, proibindo ou advertindo as pessoas de fazerem comércio dentro da mesquita, para se preocupar mais com as questões da outra vida, para se preocupar mais em renovar a fé. Vejam um dito que o profeta falou, escutem, sallallahu alaihi wasallam, disse assim, aquela pessoa que efetuar, fazer al-wudu, a ablução, devidamente, da melhor maneira, perfeitamente, na sua residência, na sua casa, depois sair com a intenção e a direção de cumprir com as rezas, ou com a reza obrigatória, saiba que a tua recompensa é semelhante à da pessoa que veste o ihram. O que é ihram? O que é ihram? Vestimenta para o Hajj. A vestimenta para o Hajj. Certo? E sai para cumprir o Hajj. É a pessoa que sai da sua casa somente com a intenção de efetuar a reza na mesquita, suportando para tal as dificuldades, ele ganhará recompensa similar, igual
igual daquela que efetuou um hajj menor, uma umrah, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o cumprimento da reza seguido da outra reza, você reza e fica na mesquita recordando de Deus, esperando a outra reza, você ganhará bênçãos e será registrado para você como tivesse praticado ações nobres, obras voluntárias grandiosas. Será perdoado os seus pecados. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse dito é tão importante para nós que ele mostra o objetivo das mesquitas. E qual que é a preocupação verdadeira que eu devo ter com a mesquita? Qual que é a preocupação que o muçulmano deve ter? A preocupação de frequentar a mesquita para fazer as rezas ali, junto com a comunidade, em congregação, em grupo. O profeta falou uma vez, sallallahu alaihi wasallam, a reza em grupo na mesquita é melhor para aquela pessoa que reza sozinha na sua casa ou no seu comércio por 25 vezes ou por 27. Uma única reza. Se eu rezo a oração de Aisha agora na mesquita como rezamos, em grupo, é como eu tivesse feito 27 rezas. Se eu rezar em casa sozinho. Entendeu? O objetivo, não só da recompensa, o objetivo também é de ter a união, a simplicidade. Porque o profeta, o que ele recomendou? Ele recomendou de quando você for rezar em grupo, ele falou, estão, o que é estão? Alinhem-se, se formem para a reza. Sal sufufakum, fiquem de prontidão, retos. Depois, outra versão, ele fala, juntem vossos ombros, um próximo do outro, juntem vossos calcanhares, um próximo do outro. Então, ali na fileira dos homens, ou na fileira das mulheres, terá todo mundo junto, igual. Aquele da comunidade que é considerado rico e aquele que é considerado pobre. Aquele que é branco, aquele que é preto. Todos estão em uma única fileira, juntos, em forma de igualdade e simplicidade e humildade, em conexão com o único Deus. Porque a reza é uma conexão direta entre você e o seu Criador. Então o profeta Muhammad ele incentivou, falando esses ditos, para a pessoa se preparar e ter uma conexão forte com Deus, ao mesmo tempo ter uma conexão forte com os seus irmãos, com a sociedade. O profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, o muçulmano que estará mais próximo de Deus, tendo a ajuda dele a todo momento, é aquele muçulmano que está preocupado em ajudar os seus irmãos. Sempre que eu estiver preocupado em ajudar os meus irmãos, eu vou encontrar Deus junto comigo me ajudando, ou me livrando dos meus problemas, dos meus afligimentos. Compreendeu? Tem aquele dito que o profeta falou, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam. Quem dentre vocês efetuarem a ablução devidamente, com perfeição, e logo em seguida se dirigir para a mesquita, somente com a intenção de cumprir a reza, Deus, o único, todo-poderoso, ficará radiante e feliz com essa pessoa,
igual quando alguém dentre vocês se encontrava ausente e aparece de repente um de seus familiares. Vocês ficam o quê? Felizes e radiantes. Significa o quê? Quando você recebe uma visita de uma pessoa que você gosta e faz muito tempo que você não vê, o que acontece com a pessoa? O que acontece? Ela fica feliz. Faz tempo que eu não vejo a pessoa, de repente eu vejo ela e fico feliz. Mesma coisa quando você vai até a mesquita, que é a casa de Deus na terra, para fazer uma oração. Você foi ao encontro de Deus. Então Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Senhor dos mundos, Ele fica feliz com você, contente, porque você se preparou para ir ao melhor lugar e se conectar com Ele. Então o preparo, o que você fez? Você fez a ablução. Na sexta-feira, o que você faz? O profeta falou, quem toma o banho, faz a ablução, coloca a sua melhor roupa, e vai para a mesquita, ele ganha todos os benefícios e todo o perdão de uma sexta-feira até a outra. E aqui o hadith fala, qualquer reza, se for para a mesquita depois de ter feito a ablução da melhor maneira, você ganhou a felicidade do teu Criador com você. Deus, o Senhor dos mundos, ficou feliz com você, ficou alegre. Isso é uma característica de Deus, a alegria. E quando Deus será contente com o ser humano, quer dizer que esse ser humano terá tudo que ele pode imaginar na Terra. Ele será o Ali. O Ali, o Allah. O que é o Ali? Um aliado, um próximo de Deus, um aliado de Deus na Terra. Uma atitude pequena que eu fiz. Compreendeu? Então o objetivo da congregação é importante. De nos fazer um ambiente verdadeiro, no melhor lugar que a mesquita. Primeira coisa que eu tenho que fazer em toda adoração que eu vou fazer. É uma condição para toda adoração. Para a reza, para o jejum, para o hajj. A primeira condição, intenção. Intencionar. Intenção é você com o seu coração. Não precisa pronunciar nada. Intenção é você intencionar o rosto de Deus. Satisfazer o seu Criador. Se você é sincero com essa intenção, você ganha o que você quer. E como que eu sei que a minha intenção foi verdadeira? Quando eu sinto aquela adoração. Eu sinto frutos depois daquela adoração. Como que eu sei que o meu Ramadã, o meu jejum durante o Ramadã foi aceito? Ou quem jejuou hoje, o dia 10 de Muharram, foi aceito? Depois do jejum, eu vou ver coisas positivas. Depois do Ramadã, eu vou ver coisas positivas. Compreendeu? Depois da reza que eu fiz, eu vou ver coisas positivas. O Imam Zacarias, conhecido como Imam Nawawi, que Deus tenha piedade dele, ele escreveu o livro Jardim dos Virtuosos, Riyad al-Salihin. Ele escreveu há muito tempo, já morreu faz tempo ele. Ele era sírio, de Damasco. Mas o livro dele, os livros dele, teve uma aceitação. Isso mostra que ele era sincero, ele teve uma boa intenção. E Deus sabe da intenção de cada um. Hoje, o livro dele, que ele escreveu em árabe, existe praticamente em vários idiomas, em várias línguas. O Jardim dos Virtuosos em português, em inglês, em espanhol, em chinês, em japonês. Hoje, a maioria das casas dos muçulmanos e as mesquitas tem esse livro. Isso é sinceridade. Por que eu sentei aqui hoje nessa aula? Qual que é o objetivo de eu sentar aqui? A intenção de eu tirar
a ignorância de dentro de mim e aprender algo benéfico para praticar na minha vida. Trazer a luz do conhecimento para dentro de mim. E assim depois irei conseguir iluminar a outras pessoas. Mas primeiro a intenção, satisfazer o gosto de Deus, é assim. Alcançar a alegria de Allah. Compreendeu? É de extrema importância nós refletirmos nisso. Veja que o profeta falou, que a paz esteja sobre ele, sallallahu. As pessoas que frequentam al-masjid, as pessoas que frequentam a masjid, mesquita, principalmente na escuridão, eles vão para rezar na mesquita na escuridão. Quando fala escuridão, é porque tem umas rezas, quando você vai para a mesquita, está escuro ainda. Quais são? São duas. O Fajr e o Isha, a primeira e a última. Essas pessoas, não há dúvida alguma, certamente são as pessoas que estarão mergulhadas na Rahma, na misericórdia de Deus, de Allah Todo-Poderoso. As pessoas entrarão verdadeiramente na misericórdia de Deus. Deus abre a porta da sua misericórdia para elas. Porque as pessoas se esforçaram nesse momento. A gente fala escuridão porque antigamente não tinha postes, luzes. Então você acordava nessas rezas, ia para a mesquita com a intenção de alcançar a satisfação de Deus. Deus automaticamente abria as portas da sua misericórdia e perdoava os seus pecados. E automaticamente você se aproximava dele sendo um waliullah, um aliado de Deus na terra. E terá a iluminação durante a vida e durante a morte, porque você andou no momento de escuridão, se esforçou para rezar aquelas rezas que muitos não conseguem. Enquanto muitos dormem, outros se levantam. Compreendeu? O profeta falou assim, Bashir al-mashi'un fi dhulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. O profeta falou assim, dê as boas novas. Dê boas novas. Dê notícias boas. Para quem? Para aqueles que frequentam, que vão constantemente para a mesquita na escuridão, pois eles terão a iluminação, o brilho completo no dia da ressurreição, no dia do juízo final, no último dia. Terão a luz no túmulo, terão a luz nessa vida. E aquela súplica que o profeta falou para a gente repetir sempre que for para a mesquita. Qual que é? No caminhando assim para a mesquita, andando, dirigindo, sentado no ônibus. O profeta falou, diga, ó Senhor dos mundos, ó Allah, ij'ali nur, faça para mim uma luz. Coloque na minha frente uma luz, coloque atrás de mim uma luz, coloque do meu lado direito uma luz, coloque do meu lado esquerdo uma luz, coloque sobre mim uma luz, coloque sobre os meus passos luzes. Me deixe iluminado. Significa, você está indo para a mesquita para rezar, para aprender, para adquirir conhecimento e está pedindo para Deus colocar luz na sua vida. Está pedindo para Deus, na sua frente, faça iluminação. Me livre da escuridão. Me livre de algo errado. Atrás de mim, não deixe escuro. Não deixe pessoas me perseguindo. Faça claro, iluminado. E assim do meu lado. Entendeu? Você está pedindo para Deus e pela sua sinceridade, Deus está dando para você. Compreendeu?
E vários outros ditos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomenda. Veja que ele diz sallallahu alaihi wasallam. Ele falou assim: dentre as pessoas, aquelas que serão os melhores, são aquelas que se apressam para alcançar as primeiras fileiras nas rezas nas mesquitas. Ou seja, se você vai em um país de maioria islâmica e vai no momento da reza do Salat al-Isha, ou principalmente na Salat al-Juma, na oração da noite ou na oração da sexta-feira, você vai querer sair bem cedo da sua casa, porque você vai ver essa disputa, as pessoas chegando nas primeiras fileiras para pegar esse dito do profeta Muhammad e ficarem entre as melhores pessoas. E esse dito está junto com outro que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. O melhor dentre vocês é aquele que dedica a vida para aprender, e principalmente o Alcorão, e depois ensinar. Primeiro eu aprendo, adquiro conhecimento, luz, saio da escuridão, agora eu pratico e ensino. Essas são as melhores pessoas. E o melhor lugar para aprender é o lugar do conhecimento, que tem os anjos, que são Masajid, as mesquitas. O querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse assim: Man amara janib al-masjid al-aysar liqillati ahlihi falahu ajran. O profeta falou: a pessoa que se põe de pé na mesquita, no lado esquerdo da fila da mesquita, para completar os números, ou seja, está preocupado em completar a fileira, ele vai ganhar pontos, lado direito e lado esquerdo, equilibrando a fileira. Ele vai ganhar o perdão dos pecados, ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No outro dito, o profeta falou assim: todos vocês são responsáveis, e para cada um Deus deu uma responsabilidade. Em outras traduções, um rebanho. Em outra tradução, todos vocês são pastores, e cada um de vocês é responsável, é o pastor do seu rebanho. Aí o profeta explicou: o homem é responsável pela tua família, pelo teu rebanho. Depois ele falou: e a mulher é responsável pela casa do seu marido e seus filhos. E esse é o seu rebanho. Depois ele falou, sallallahu, o dono de algo, o comerciante, é responsável pelo seu comércio e por aqueles que estão trabalhando com ele. E aquilo é o seu rebanho. O empregado é responsável por aquilo que ele foi empregado. No final ele repete aquilo que ele falou no começo: todos vocês são pastores e responsáveis, e cada um é responsável pelo seu rebanho. Arcam com vossas responsabilidades. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, significa que um muçulmano que acredita em Deus e no último dia, acredita em Deus e nos seus profetas, ele tem uma responsabilidade na terra. Então ele deve arcar com essa responsabilidade, não desperdiçar essa responsabilidade. Quanto mais ele arca e honra essa responsabilidade, mais próximo de Deus ele vai estar. E quanto mais próximo de Deus ele está nessa vida,
as coisas vão dar mais certo para ele. E ele terá sempre discernimento, entendimento das coisas da vida. Quando ele tem mais entendimento das coisas, Deus assegura mais o seu coração, dá tranquilidade na tua alma, diminui a sua ansiedade nessa vida, e na outra ele terá o paraíso. Só porque, os sábios falam, só porque ele arcou com a sua responsabilidade na terra, na vida mundana. Então arquem com a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Todos têm responsabilidade. Não desperdicem vossas responsabilidades. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: dentre os sinais da hipocrisia são 3. E o outro ele fala 4. Aí perguntaram para ele: quais são esses sinais que eu não posso ter, que eu tenho que tomar cuidado? Aí ele falou: primeiro, a traição, quebrar a responsabilidade. Se você é responsável por algo, arca com essa responsabilidade, com a confiança, e não traia aquilo que está em suas mãos. A segunda coisa, arcar com os compromissos, também faz parte da responsabilidade. Se você quebrar um acordo verbal ou por escrito, você traiu e não foi responsável. A outra coisa, o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, é ser explosivo em momento de debate ou discussão. Esses 3 sinais, que é a traição, a quebra de acordo e ser explosivo em momento de debate, são sinais e características de hipocrisia. E qualquer um de nós pode ter. Então a gente deve se consertar todos os dias. Fazendo isso, eu vou estar cada vez mais próximo do meu Criador, conectado com Ele. E quando quiser uma ajuda verdadeira, o profeta nos ensinou a pedir ajuda para Deus, através do Alcorão. Na Surah Al-Baqarah, Deus fala: "Wasta'inu bis-sabri was-salah", e peguem ajuda na paciência e na reza. Peguem ajuda onde? Na paciência e na reza. Quanto mais próximo de Deus na reza, eu vou ter paciência. Ou seja, não vou rezar e esquecer a paciência. Nem vou ter paciência e não rezar. As duas coisas vêm junto. Porque para rezar precisa de paciência. Compreende? É isso que os sábios falam. Tem que as duas coisas andarem juntos. Dessa forma, eu irei também, é um momento para eu me conectar com o meu Criador, com Deus, o único, todo-poderoso. São passos para eu me aproximar de Deus. Esses são os passos que os sábios colocam para nós termos uma conexão forte com o nosso Criador, o único, com o todo-poderoso. O profeta Allah falou no Corão Sagrado: "Alá bi-dhikrillahi tatma'innul qulub". E não é que somente com as lembranças, com as recordações em Deus, os corações ficam tranquilos. Isso quer dizer, explicando aqui, que não vou conseguir ter uma tranquilidade na minha alma. Não vou conseguir ter uma tranquilidade no momento de uma decisão, ou no momento de um afligimento, ou até no momento de uma felicidade. Tudo isso precisa de tranquilidade. Eu só vou conseguir ter essa tranquilidade se eu for constantemente manter a minha língua e o meu cérebro conectado com Deus, para o meu coração ficar tranquilo. Compreende? E para eu ter essa conexão, ter essa proximidade, eu tenho que fazer essas coisas. Principalmente a reza.
Porque a primeira coisa, quando as pessoas, na época do profeta Muhammad e até na época dos companheiros, conheciam o Islã, se aproximavam e queriam se converter, falar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eu aceito que não há divindade digna de adoração e que Muhammad é o servo mensageiro de Deus. Depois que a pessoa obtinha esse conhecimento, a primeira coisa, o profeta se preocupava em ensinar a pessoa a rezar. Nem antes do profeta morrer, 5 dias antes dele morrer, o Muaz bin Jabal estava ali na casa dele. Ele falou para o Muaz: ó Muaz, fique atento, que você vai para um povo conhecido como o povo do livro, para o Iêmen. A primeira coisa que você vai fazer com eles é ensinar que Deus é o único digno de ser adorado e não aceita idolatria. Evita todo tipo de idolatria, de associar outro com Deus. Faça a pessoa estar com o coração puro. Uma pessoa entender isso e aceitar isso, e que Muhammad é seu mensageiro, aí sim você começa a ensinar ela assim com o coração, não o contrário. E se ela começar a praticar as rezas, agora você se preocupa em ensinar o seu povo que os ricos dentre eles têm que tirar uma porcentagem do lucro chamado zakat e distribuir para os pobres dentre eles. Ou seja, a primeira coisa é entender a grandeza de Deus. A segunda coisa é entender a rezar. Só depois mexe com o dinheiro. Não adianta tirar o dinheiro do rico para dar para o pobre se ele não acredita em Deus, não conhece Deus, se ele não reza. Tudo por etapa. Depois o profeta falou para ele: mas tome cuidado e seja justo nessa distribuição, porque Deus não aceita injustiça. Não há véu, não há barreira entre Deus e o injustiçado. Então, se você cometer injustiça, o injustiçado, ele está falando com Deus. Cuidado. Então, essa é a regra. Primeira coisa, eu devo mergulhar o meu corpo, a minha alma, a minha mente no conhecimento e saber da grandeza de Deus, recordando de Deus, para entender e começar a praticar as rezas no devido tempo. Aí sim, outras coisas vêm com facilidade. Caso contrário, eu não vou aceitar nada. Nenhuma obrigação do Islã eu vou aceitar. Tudo vai ser difícil. A reza, o véu, a bebida e tudo. Por quê? Porque eu não consigo me conectar com Deus. O meu coração está intranquilo, não está tranquilo, porque fora das lembranças não há tranquilidade. Compreenderam? Então isso é o lembrete de hoje, e essa é a aula de hoje. Não vou prolongar muito e vamos ficar por aqui. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Agora quem quiser falar, perguntar, bora que ela fica. Tem um monte de perguntas. Pode perguntar. Maria teve Jesus? Não. Maria só foi mãe de Jesus? Ela não foi mãe de Tiago e de João? Maria, nós acreditamos na Virgem Maria, que ela engravidou virgem, sem nenhum homem tocar nela. Tem relatos do povo de Israel que falam que ela se casou depois com José e teve filhos. Esses relatos não foi comprovado para nós. Nós não desmentimos e nem comprovamos. Mas o importante para nós é que ela foi mãe de uma criatura, de um ser humano, de um profeta e mensageiro. Entendeu? E
mulheres da Bíblia, né? As outras mulheres da Bíblia. Estela e muitas outras, né? Muitas. Então, essa parte, a gente não, o que não, o Corão não menciona isso. Existem relatos das pessoas da época. A gente não mente nem desmente, entendeu? Teve aquelas pessoas, teve o relato que fala que Jesus falou para aquela mulher que cometeu o adultério, que na época tinha a pena de morte, que eles iam fazer pela pena do livro de Moisés, entendeu? Aí ele falou, quem não pecou, então atira a primeira pedra, é porque as pessoas da época estavam julgando muito a mulher. E ali no meio tinha pessoas também que tinham cometido outros casos de atrocidades, entendeu? Então as pessoas iam fazer uma reflexão, iam ver na pedra a sua vida. Então as pessoas ficaram mais assim, opa, nesse sentido, entendeu? Mas o que importa para a gente é a mensagem de Jesus, a mensagem de Maria, a mensagem de Moisés, a mensagem de Muhammad, a mensagem de Abraão, a mensagem de todos eles. Todos eles vieram para uma época diferente, para um povo diferente, até vir o último profeta para todo mundo. Todos eles vieram para falar, ó povo, ó seres humanos, saiam da escuridão, saiam da corrupção, saiam da idolatria e voltem para Deus, o único todo-poderoso. Essa é a melhor mensagem. Esse é o objetivo nosso nessa vida, adorar o único Deus. Sim. Ele foi que subiu aos céus.